Olá, tudo bem? Ontem, o ministro Fernando Haddad, do governo Lula III, fez o anúncio das medidas de corte de gastos. Um pronunciamento em rádio e TV de pouco mais de 7 minutos. Nesse momento, estou gravando o vídeo agora, dia 28 de novembro, às 10h11, ele está explicando isso, detalhando isso, numa coletiva de imprensa. Nós vamos trazer algumas opiniões de políticos especialistas, vamos mostrar rapidamente alguns dos principais pontos, mas é muito importante que o trabalhador e a trabalhadora entenda de fato, concretamente, em que país ele vive e em que momento político ele está. Se você pegar a história do Brasil pós-invasão europeia, do século XVI até o dia de hoje, você vai encontrar algumas coisas que talvez te ajudem a entender o momento atual. E eu não estou aqui para passar pano no governo Lula, no Haddad, nada disso. A gente está aqui ao lado do povo, ao lado da classe trabalhadora. Mas a gente não pode negar que esse governo pode sim e deve sim ser chamado de nosso governo. Um segundo ponto, que é fundamental. Toda essa época, do século XVI até o século XXI, faz as contas. O Brasil foi dominado por uma elite perversa que ainda hoje tem um poder quase que total. Amparado em forças militares como o Exército, Marinha, Aeronáutica, a imprensa corporativa, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica e por aí vai. O modelo de desenvolvimento criado no Brasil a partir da fundação do Estado brasileiro em 1822 foi esse modelo que está aí, com algumas diferenças dentro do tempo histórico. Que é isso, exatamente isso. O suprassumo do modelo que foi criado lá atrás, no século XIX, ele ainda está aí, que é uma profunda desigualdade econômica e social. Por isso que a gente afirma aqui no canal que a elite brasileira é a mais perversa da história do planeta. Não tem nada que se compare à elite brasileira. Foi escravocrata, assassinou quase todos os povos indígenas do Brasil e por aí vai. Agora, no Lula 3, o que eles fizeram para não perder a mamata que já dura 5 séculos, mais de 200 anos da fundação do Estado brasileiro? O que eles fizeram? Derrubaram a Dilma, prenderam o Lula, criaram a PEC do teto, que foi substituída pelo arcabouço fiscal, que até gente da esquerda diz que é do Haddad, e eu estou aqui no canal todo dia, ou quase todo dia, sem querer passar pano, dizendo que não é do Haddad. Ele é obrigado a colocar alguma coisa para mitigar, para tentar melhorar a situação imposta pelo PEC do teto. O arcabouço fiscal é o que temos para hoje, vamos colocar assim. Que é horroroso, mas é o que temos para hoje. Então, deram o golpe e criaram a PEC do teto, agora tem o arcabouço fiscal. Por quê? Porque a elite brasileira, ela quer toda a riqueza produzida por toda a sociedade para ela, como sempre aconteceu. E é bom lembrar que em 5 séculos, a esquerda brasileira, em 200 anos de Estado, em mais de 130 de república, a esquerda brasileira governou de 2003 a 2000. E agora? Faz as contas. Em 5 séculos de invasão, em 200 anos de fundação do Estado brasileiro, em 130 anos de república. Aí tem gente do nosso campo que põe a faca no pescoço do governo federal atual e diz, vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. E não funciona assim, na minha modesta opinião. Agora, com esse anúncio, que por enquanto está no atacado, precisamos ouvir e entender os detalhes, nós precisamos apoiar. A princípio, parece ser muito interessante. Porque, entre outras coisas, há uma proposta, porque vai para o Congresso, de taxar os super ricos, 2, de isentar a classe média que está votando na extrema-direita. E já há bastante tempo. Quem ganha, o trabalhador, a trabalhadora, que ganha até 5 mil reais, será isento. É a proposta. E está todo mundo que tem juízo, pelo que eu estou lendo, defendendo que devemos apoiar. Fundamental, momento importantíssimo.
A gente não queria puxar o governo mais para a esquerda? A hora é essa, na minha opinião. Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, algumas medidas. Está aqui a matéria, está vendo aqui, ó, da Fórum, mais imposto para ricos, menos para pobres, confira as principais medidas. Então está aqui, ó, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite de ontem para anunciar o pacote de medidas do governo que visa cortar gastos para equilibrar as contas públicas. Estima-se que o pacote, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional, proporcionará uma economia de 70 bilhões aos cofres públicos nos próximos 2 anos. E está aqui algumas medidas. Ó. Confira abaixo o resumo das principais medidas. Reforma do imposto de renda, acabamos de falar. Aposentadorias militares. Reajuste do salário mínimo. Né, implementação de novas regras para garantir aumentos reais acima da inflação dentro da nova regra fiscal. Então, isso aqui a gente precisa detalhar, a gente precisa ver, né, senão vai ter perda para o salário mínimo. Reforma do abono salarial é outra coisa que a gente precisa ver, né? Benefício assegurado para quem ganha até R$ 2.640, com reajustes pela inflação até se equiparar a um salário mínimo e meio. Teto constitucional, emendas parlamentares, limite para o crescimento do montante global abaixo das regras fiscais e destinação obrigatória de 50% das emendas de comissões do Congresso para o SUS. Tributação justa, implementação de medidas para tributar fundos exclusivos e paraísos fiscais, aperfeiçoamento de controles públicos, proibição de novos benefícios tributários e déficit primário, medida para assegurar o controle fiscal rigoroso. Então, está aí algumas medidas. Repito, ainda está, pelo menos para mim, no atacado, precisamos entender melhor para a gente discutir pontos sensíveis para a classe trabalhadora. Aqui algumas opiniões. A economista Laura Carvalho defende isenção de imposto de renda até 5 mil. Aumenta a receita. Está aqui a Laura Carvalho, economista e cofundadora do Made USP, né? Está vendo aqui, ó, a economista Laura Carvalho defendeu a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para rendimento de até 5 mil. Em publicação em seu perfil no X, ontem, ela criticou os opositores da proposta. Abre aspas. Os que entram em pânico com a imposto de renda até 5 mil por conta do custo fiscal são os mesmos que vão fazer de tudo para não deixar passar a taxação mínima dos milionários. Então tá aí uma opinião muito, muito interessante. Eu vou tirar aqui, vou colocar outra, rapidamente. Né? Olha aqui, outra opinião. Mercado especulou descaradamente contra o Brasil, diz Capelli, em defesa de Haddad sobre isenção do imposto de renda. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Ricardo Capelli, usou as redes sociais para defender o ministro da Fazenda. Olha o que ele disse aqui, ó. Ataque de pelanca? Vergonha. Bastou a imprensa divulgar que o ministro Haddad vai anunciar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, para o tal mercado se jogar no chão, arrancar os cabelos e especular descaradamente contra o Brasil. Então tá aí outro apoio importante, né? O Ricardo Capelli foi interventor civil do Lula e do Flávio Dino aqui em Brasília na época da tentativa de golpe. E aqui um grande companheiro, um velho guerreiro de luta. Devemos apoiar. Requião faz apelo por incentivo à proposta de isenção do imposto de renda até 5 mil reais. O ex-senador Roberto Requião se posicionou a favor da proposta de isenção do imposto de renda para rendimentos de até 5 mil, apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em publicação no X, antigo Twitter, no dia de ontem, Requião afirmou, abre aspas, as medidas anunciadas pelo Haddad estão aquém do que eu gostaria que fosse do ponto de vista social, mas são as existentes e naturalmente possíveis no momento em que estamos. Portanto, devemos apoiá-las. Então está aí um tema importantíssimo, necessário para a gente debater aqui no canal, nos outros canais, nas redes, no local de trabalho, na rua, no ônibus, no trem, no carro. Nós precisamos debater esse assunto, colocá-lo na boca, na ponta da língua da classe trabalhadora brasileira. Se inscreva, tá? Se você puder apoiar o projeto, tá aqui a nossa chave Pix, contato tvrc@gmail.com. Obrigado e até mais.